Olá, graça e paz, uma alegria estar com você em Reflexões Bíblicas pela TV Alfa Ômega. E hoje nós vamos começar uma série que eu intitulo Disciplinas Espirituais. Como é importante um homem, uma mulher de Deus ter disciplinas que o façam crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Aliás, Paulo falando com Timóteo, ele diz a Timóteo para que ele exercitasse na piedade. Essa é a ideia. Crescemos espiritualmente através da observação, através do conteúdo bíblico de oração, meditação, jejum e outros assuntos que iremos abordar nas reflexões bíblicas aqui pela TV Alfa Ômega. Quero começar falando sobre a oração, como isso é importante. Grandes homens de Deus oravam a Deus nas suas vidas, para suas escolhas, para suas decisões. Grandes mulheres de Deus oraram e tiveram a resposta das suas orações. Lembremos de Ana, por exemplo, a mãe de Samuel, uma mulher de oração, uma mulher que intercedeu e Deus respondeu. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Daniel, a oração de Daniel. Se você tem a sua Bíblia aí, vá comigo até Daniel capítulo 6. E lá nós encontramos Daniel orando a Deus e uma referência, uma afirmação e uma informação sobre a vida disciplinada de oração de Daniel. No capítulo 6, no versículo 10, nós encontramos a Bíblia dizendo assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Por que Daniel está aqui orando? Porque costumava fazer. Essa é a ideia de disciplina, essa é a ideia de Daniel. Ele tinha uma cultura em orar todos os dias, 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, porque nessa época ele estava como exilado, como alguém que estava preso na Babilônia. Ele foi levado cativo à Babilônia e, para não esquecer de Jerusalém, ele sempre voltava os seus olhos a Jerusalém em oração. Por quê? Porque Jerusalém era o lugar da adoração, era o lugar onde o povo ouvia a lei de Deus, era onde o lugar em que o povo de Israel se reunia para adorar ao Senhor. E aqui nós encontramos Daniel então orando a Deus, mas o texto começa assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Que escritura é essa? Se você der uma olhada comigo no capítulo 6, versículo 1, você vai ver que a Bíblia diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do seu reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. O contexto é o seguinte: Daniel é o grande chefe entre muitos sátrapas, que mais ou menos hoje seriam os prefeitos nos nossos dias, e Daniel seria o chefe dos prefeitos na época. E esses homens tinham que prestar conta a Daniel para que o rei não sofresse dano. Então Daniel se desenvolveu e se mostrou um homem anticorrupção, antipropina, ante tudo isso que nós inclusive assistimos em nosso país e no mundo afora. E esses homens não viam isso com bons olhos, porque havia certamente uma tendência já na época de Daniel à corrupção política, à corrupção pública, e então eles queriam de alguma forma demover Daniel
dessa posição. Porém, não conseguiam nada que pudesse condenar Daniel, porque Daniel era muito fiel. Daniel não se envolvia com a corrupção, Daniel não se envolvia com os erros, com os crimes que possivelmente esses homens cometiam. Então eles tiveram uma ideia: nós precisamos levar Daniel a uma condenação através da lei que ele observa do seu Deus. Então eles pensaram: vamos fazer com que Dario faça um edito que todos os homens, por um prazo de 30 dias, se dobre e adore apenas o rei da Babilônia. Eles sabiam que Daniel não iria observar isso, porque Daniel é fiel a Deus. Daniel já demonstra o que o Espírito Santo induziu Pedro a escrever, a falar melhor, e Lucas a escrever em Atos: importa obedecer a Deus do que aos homens. E então eles levam Dario a escrever esse edito de que por um prazo de 30 dias nenhum homem poderia se dobrar ao seu Deus, a não ser ao imperador, ao rei da Babilônia. Por isso que você então tem no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. A escritura dizia que nenhum homem poderia se curvar ao seu Deus. O versículo 7 diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Esse é o problema, essa é a dificuldade, esse é o dilema de Daniel. E agora, o que fazer? No capítulo 6, versículo 10, nós encontramos algumas marcas da oração, ou da vida de oração, ou da disciplina em orar por parte de Daniel. A primeira que eu quero comentar hoje com você é que Daniel tinha uma disciplina inadiável em orar a Deus. Veja bem, ele poderia muito bem ter negociado com a sua disciplina. Era apenas por espaço de 30 dias. Por 30 dias não vou orar. Por 30 dias não vou interceder. Por 30 dias não me ajoelharei diante de Deus. E aí então fica tudo bem. Mas Daniel tinha uma disciplina inadiável em orar a Deus. Ele não adiou a sua oração. Ele não adiou o tempo da sua oração por 30 dias. E quando ele soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não adiou o seu compromisso e a sua disciplina em orar a Deus. Quantas coisas tem feito eu e você adiarmos a nossa disciplina em orar a Deus? Quantos editos, quantas escrituras nos nossos dias, quantos filmes, quantos jornais, quantas novelas, seja lá o que for, tem feito adiarmos o nosso tempo de comunhão e oração com Deus. Pense um pouco, perceba na sua vida se você realmente é uma pessoa disciplinada espiritualmente em orar inadiavelmente a Deus. Ou será que nós estamos trocando o nosso tempo de oração, trocando o nosso tempo de intercessão por qualquer outra coisa? Daniel corria risco de morte aqui.
O edito dizia que se alguém fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não fosse a Dario, iria parar na cova dos leões. Mesmo assim, ele não adiou. Eu e você não vamos parar na cova dos leões hoje. Estamos muito aquém de Daniel, não é verdade? Adiamos o nosso tempo de oração, adiamos o nosso tempo de intercessão, mesmo não tendo perseguições, mesmo não tendo qualquer problema de ameaça. Sabe por que adiamos? Porque somos indisciplinados, porque não observamos a disciplina da oração, como Daniel observava. Que tal você tomar algumas decisões vendo Daniel na sua vida, na sua disciplina de oração? Você pode, de repente, seguir o que Daniel fazia. Determinar no seu dia 3 períodos para orar a Deus. Você pode orar a Deus logo de manhã, quando se levantar. Você pode orar a Deus, quem sabe, ali por perto da hora do almoço, quando você tem tempo para fazer a sua refeição e algum tempo fora das atividades que você esteja fazendo. E você pode orar antes de dormir e não adiar nunca isso por nenhuma escritura, por nenhum edito, por nenhum filme, por nenhuma novela, por nada. Se fizermos isso, estaremos praticando, exercitando a piedade. E como diz Pedro em sua segunda epístola, nós estaremos crescendo no conhecimento do Senhor, na sua graça e na sua misericórdia. Eu quero orar com você, por você e pela sua família. Querido Pai Celestial, ajuda-nos a sermos disciplinados espiritualmente e orarmos inadiavelmente a Ti, porque sabemos que o Senhor assim deseja. O Senhor pede isso na Sua palavra. Nos ensina isso através da vida do Teu servo Daniel, homem muito amado. Faz-nos, Senhor, também servos muito amados por Ti e ajuda-nos a sermos disciplinados em nossa vida de oração. Eu peço isso, Senhor, por mim. Peço isso por esses que me acompanham em reflexões bíblicas. Os abençoe ricamente, juntamente com eles, seus familiares, manifestando a Tua bondade e o Teu cuidado sobre eles. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, por um bom tempo, iremos compartilhar sobre disciplinas espirituais aqui em Reflexões Bíblicas. Compartilhe com alguém, faça com que ele também acompanhe essas reflexões, para que todos nós cresçamos no conhecimento do Senhor, na sua graça e na sua misericórdia. Deus abençoe seu dia e fique em paz.